amigos, olá minhas amigas que estão aí se preparando para a prova da Câmara Municipal de Belo Horizonte. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a professora Flávia Campos. Já nos encontramos provavelmente em alguma parte de direito administrativo, mas estou aqui com uma missão específica agora, que é trabalhar com vocês a Lei 7863 de 99, Lei Municipal, né, 7863, que traz o Estatuto dos Servidores da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Estatuto sempre é um ponto importante para a gente trabalhar, né, quando ele está, obviamente, previsto no edital, que é o caso da prova de vocês, principalmente porque é ele que vai trazer todas as regras da sua vida funcional, né? Então é importante não só para a prova, quanto também para a sua vida como servidor, como servidora pública da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Não vou ficar aqui, gente, lendo todos os artigos, porque eu acho que não, né, não justifica, mas vou tentar ao máximo trazer o máximo de informações e de pontos que eu considero importantes para que você consiga entender os termos da lei, né, para que você consiga entender esses diversos assuntos tratados aqui no Estatuto, beleza? Qualquer dúvida que você tiver com relação ao que a gente trabalhar aqui ou com relação a outro ponto do Estatuto, fica aí o dever de casa, né, você precisa estudar toda a Lei 7863, qualquer dúvida que você tiver com relação a esse estatuto, me manda. A ideia é que a gente consiga sanar todas as dúvidas de vocês agora, para na hora da prova você conseguir matar uma ou mais questões da Lei 7863 que aparecer. Bora lá pra gente começar então. A Lei 7863 de 99, como eu disse para vocês, é o Estatuto dos Servidores da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E aí já no artigo 1º, ele vai trazer pra gente que essa lei institui o regime jurídico dos servidores da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Como eu disse para vocês, servidores da Câmara, servidoras da Câmara, são servidores públicos estatutários, né? São servidores públicos que se submetem a um estatuto próprio, um estatuto colocado, né, estabelecido por lei, que é essa lei que a gente vai trabalhar aqui. E aí eu fui separando, né, pontos importantes da lei para a gente entender. E aí o primeiro ponto, que eu acho que sem dúvida nenhuma é essencial que a gente trabalhe no Estatuto, são as formas de provimento que o Estatuto traz para a gente. O artigo 5º da lei, ele vai dizer que o provimento dos cargos públicos é feito mediante ato do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? E quando a gente fala de provimento, a gente está falando do quê? A gente está falando de formas de entrada no cargo público. Então, as formas de entrar no cargo público, elas vão variar, a depender de quem é que está entrando ou por que motivo está entrando no cargo. E aí o parágrafo único vai dizer que são formas de provimento de cargo público: a nomeação, a reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. Vou trabalhar com vocês aqui com bastante cuidado cada uma dessas formas de provimento e tudo que deriva, né, e tudo que acontece logo depois desse provimento, principalmente aqui no caso da nomeação, tá? O artigo 6º, ele traz pra gente que a investidura em cargo público ocorre com a posse. E aí, desde já, eu acho que é importante a gente conseguir diferenciar o que vai ser essa nomeação e o que vai ser a posse. A nomeação, pessoal, e a gente vai falar muito de nomeação aqui ao longo ainda da nossa lei, ela é o que a doutrina chama de forma de provimento originário. Forma de provimento originário. Por que é uma forma de provimento originário? Porque é o primeiro contato que você vai ter com aquele cargo público. Então você vai aí se submeter ao concurso público, vai ser aprovado, vai ser aprovada no concurso público, vai ser nomeada, porque você vai estar lá com direito à nomeação, você não vai entrar naquela história de mera expectativa, vamos confiar. Você vai ser nomeado, você vai ser nomeada para o cargo. Quando você é nomeado, quando você é nomeada, a administração pública ela está te chamando para ocupar aquele cargo. Então é uma forma de provimento porque é a primeira entrada, né? Aquele momento em que as portas se abrem para que você venha entrar naquele cargo. Só que você só vai ser investido no cargo ou investida no cargo com a posse. A posse ela vai acontecer quando você vai lá na administração pública, né, no caso de vocês na Câmara Municipal, e assina o termo de posse. Por que a gente vai dizer então lá no artigo 5º que a investidura ela acontece com a posse? Porque é na posse que você se torna um servidor público, que você se torna uma servidora pública, entende? E aí é uma pegadinha clássica de prova falar que a investidura ela acontece com a nomeação ou que a investidura acontece com o exercício. Não, a investidura ela acontece com a posse. O provimento vai acontecer com a nomeação, mas você só vai ser investido ou investida no cargo com a posse. E aí depois da posse a gente ainda tem uma outra coisa que é a entrada em exercício, né? O exercício é quando de fato você começa a trabalhar.
tá? A gente vai falar disso mais pra frente, mas eu queria desde já garantir que você entenda o porquê que o artigo 6º, né, no caso, ele vai dizer que a investidura em cargo público ocorre com a posse, beleza? Como a gente pensou, né, nesse caminho todo que você vai ter que seguir, que é fazer o concurso público para depois ser nomeado, para depois tomar posse, para depois entrar em exercício, a lei ela começa falando do concurso público. A lei ela vai dizer que o concurso público é o processo de recrutamento e seleção aberto ao público em geral, atendidos os requisitos de inscrição estabelecidos em edital, que será publicado na íntegra no Diário Oficial do Município. Então, lá no Diário Oficial do Município foi publicado o edital da prova de vocês, que traz todas as regras, os requisitos de inscrição, para que você possa participar, né, e eventualmente ser aprovado, no seu caso não é nem eventualmente, é com certeza, ser aprovada naquele concurso público. O artigo 9º, ele traz o prazo do concurso público, que é o mesmo prazo que a gente tem lá na nossa Constituição, né, lá no artigo 37, inciso 3 da Constituição. O artigo 9º aqui da lei fala que o concurso público terá validade de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Esse prazo de validade é o prazo que é dado para a administração pública, né? Então, durante esse prazo de validade, a Câmara Municipal ela vai poder ir nomeando os candidatos e candidatas aprovados naquele concurso. O parágrafo 2º, ele traz uma previsão que aparece de fato em diversos outros estatutos que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque o 9º parágrafo 2º, ele fala que não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Qual que é a regra que está aqui para a gente na Lei 7863? Que enquanto eu tiver um concurso público com candidatos aprovados e um concurso público dentro do prazo de validade, não é possível se abrir um novo concurso público. Por que eu digo que isso aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado? Porque lá na nossa Constituição, a gente tem uma previsão um pouco diferente, na Constituição de 88, na Constituição Federal. A gente tem uma previsão um pouco diferente porque lá na Constituição fala que eu tenho que chamar com preferência, com prioridade, os candidatos aprovados no concurso anterior. Mas a Constituição ela não impede que seja aberto um novo concurso público, tá? Então a gente tem que tomar cuidado para ver o que vai cair na prova. Se estiver cobrando na prova o texto constitucional, direito administrativo, lá no texto constitucional, no 37 da nossa Constituição, até pode abrir um novo concurso. Só que tem que chamar com prioridade aqueles do concurso, aqueles que já estão aprovados num concurso anterior, que esteja dentro do prazo de validade. Agora, se estiver cobrando pra gente uma questão da Lei 7863, aí a gente vai ter essa regra aqui de que não é possível abrir um novo concurso enquanto eu tiver candidatos aprovados naquele concurso anterior que não tenha expirado o prazo de validade. Beleza? Você vai fazer o concurso público, vai ser aprovado, vai ser aprovada, como a gente acabou de combinar aqui, e você vai ser nomeado ou nomeada, que aí sim a gente chega naquela forma de provimento. A nomeação, ela aparece pra gente lá no artigo 10. De acordo com o artigo 10, a nomeação ela é feita em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira, e em comissão para cargo de confiança declarada em lei de livre nomeação e exoneração. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, assim como todos os outros órgãos, né, ou quase todos os outros órgãos que integram a administração, ela vai ter tanto cargos efetivos quanto cargos em comissão. Cargos efetivos é aquele que eu preciso fazer um concurso público para eu ingressar num cargo de carreira, em que você vai ocupar uma determinada carreira, vai progredir nessa carreira. E a gente tem o cargo em comissão, que é aquele cargo, né, de livre nomeação, de livre exoneração, que eu não preciso fazer concurso público para entrar, mas que eu também posso ser exonerada a qualquer momento. O caso de vocês é o ingresso em cargo efetivo, né? Então, a nomeação de vocês vai ser uma nomeação feita em caráter efetivo. O artigo 11, ele fala que a nomeação para cargo de provimento efetivo, ou seja, vocês, depende de prévia aprovação em concurso público, de provas ou provas e títulos, observados ordem de classificação e prazo de sua validade. Então, quando você é aprovado ou aprovada naquele concurso público, vai ser feita uma ordem de classificação, né, do primeiro colocado até o último colocado. E aí, à medida que a administração pública vai precisando de novos servidores, ela vai chamando esses candidatos aprovados naquele concurso. O parágrafo 1º traz uma informação que é interessante, que às vezes não aparece em outros estatutos, que é o seguinte: o parágrafo 1º vai dizer que o candidato nomeado tem direito, uma vez por concurso, à reclassificação
para o último lugar da listagem de aprovados, caso requeira a diretoria da área de recursos humanos nos 2 dias úteis seguintes à publicação do ato de nomeação. Então, vamos imaginar, gente, que o Joãozinho, ele foi aprovado num determinado concurso público e ele foi nomeado. Só que, por algum motivo, o Joãozinho não quer tomar posse agora. O Joãozinho, ele quer correr um risco de ir lá para trás na lista de classificação, porque talvez, quando chegar lá no final da lista de classificação, se, obviamente, chegar, ele decide se ele vai querer ou não tomar posse. Então, nesse momento aqui, o Joãozinho, ele não está querendo tomar posse. Então, o que ele pode pedir? Ele pede a sua reclassificação para o último lugar lá na lista de aprovados. Claro que é um risco, né? Porque pode ser que não chegue lá no finalzinho da lista de aprovados. E aí foi uma escolha dele. Mas é possível que ele faça esse pedido. E esse direito à reclassificação, né? O pedido de reclassificação, ele vai acontecer uma vez por concurso. Não dá para ser, fui nomeada, pedi, vai para trás de novo, fui nomeada de novo, peço para trás de novo. Não, é uma vez só, tá? Então, o candidato que for nomeado, ele tem esse prazo de 2 dias úteis depois da publicação da nomeação para pedir a sua reclassificação para o último lugar da listagem de aprovados. O artigo 12, ele fala do ato de nomeação. Ele fala que o ato de nomeação deverá ser publicado em diário oficial nos 5 dias úteis seguintes à sua assinatura, sendo que o pagamento do servidor que entrar em exercício após o 15º de cada mês, o dia 15 de cada mês, será efetuado junto com o pagamento do mês subsequente. Então, a gente vai ter um ato de nomeação que vai ser assinado, né, pelo responsável ali dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E aí esse ato ele tem que ser publicado no Diário Oficial em 5 dias úteis depois dessa assinatura. Se o servidor público, ele entra, né, o que vai se tornar aqui um servidor, se ele entra em exercício até o dia 15, ele já recebe nesse mês mesmo. Então, eu entrei no dia 14, lá no final do mês, no dia 31, no dia 1º, eu já vou estar recebendo. Agora, se eu entro depois do dia 15, não tem mais tempo do setor responsável fazer essa folha de pagamento, né? Porque normalmente depois do dia 15 já estão lá esquematizando como que vai ser a folha de pagamento. E aí esse servidor ele só vai receber no final do outro mês. Por isso que é sempre bom ficar de olho, né? Você tem que entrar em exercício, né? Tendo ali a sua nomeação dentro dos prazos e etc. Entrar nos 15 primeiros dias do mês é vantagem que você já começa a receber naquele mesmo mês. A nomeação poderá ser retroativa somente se não houver expediente na Câmara no dia indicado, hipótese em que o ato deverá ser assinado no primeiro dia útil subsequente observado o disposto no caput. Então, a regra é que a gente não tem nomeação retroativa. Eu não posso nomear o Joãozinho para ele poder entrar no cargo na semana passada, né? Eu vou nomeá-lo para que para frente ele venha a ter o prazo para posse, para o exercício, etc. Apenas se no dia não tiver expediente na Câmara, é que é possível, nesse caso, essa nomeação ser retroativa. E o parágrafo 2º fala que os prazos previstos nesse artigo serão acrescidos de 5 dias úteis para a nomeação que ocorrer no primeiro mês de mandato da mesa, tá? Então, como a gente tem, né, normalmente, o primeiro mês de mandato da mesa, né, da Câmara Municipal mais agitado, esses prazos eles podem ter, né, uma prorrogação ali, acrescentar mais 5 dias úteis para essa nomeação, tá certo? Depois da nomeação, nós temos a posse, que aí é quando eu disse para vocês que você vai lá, vai assinar o termo de posse, você vai se tornar um servidor público da Câmara Municipal, uma servidora pública da Câmara Municipal no ato da posse. E aí o artigo 13 vai dizer que a posse é a aceitação formal pelo servidor das atribuições, dos deveres, das responsabilidades e dos direitos inerentes ao cargo público, concretizada com a assinatura do respectivo termo pela autoridade competente e pelo empossado. Então, quando você vai lá, assina um termo de posse, significa que você está aceitando todas as atribuições do seu cargo, todos os deveres, todos os direitos, você está aceitando se submeter a esse estatuto, né, que é a Lei 7863. O parágrafo 3º, ele fala que em caso de acumulação de cargo, emprego ou função pública, a posse ficará suspensa até que o presidente, ouvida a Procuradoria-Geral e no prazo máximo de 30 dias, decida sobre sua admissibilidade. Pode ser que eu tenha uma determinada pessoa, um determinado servidor, que quando ele vai lá tomar posse, ele já acumula, ele já tem um outro cargo, emprego ou função. Mas que, eventualmente, é possível, né? Ou permite-se a acumulação com base no que a gente tem lá na nossa Constituição.
Então, no caso de acumulação, o presidente ele tem que decidir sobre essa possibilidade ou não de acumulação. E aí, o presidente, ouvida a Procuradoria-Geral no prazo máximo de 30 dias, vai decidir se aquele servidor vai ou não poder tomar posse, nesse caso, né, de acumulação. Parágrafo 4º fala que apurada a legalidade da acumulação e efetivada a posse, será o fato comunicado à autoridade do outro órgão público. Então, se o Joãozinho ele já ocupava um determinado cargo, tomou posse na Câmara Municipal e essa posse foi aceita pelo presidente lá nos termos do parágrafo 3º, depois que ele toma posse, a Câmara Municipal ela vai comunicar esse fato, né, essa nova posse lá no órgão que ele tem outro cargo, para que o outro órgão também tenha conhecimento de que agora ele está acumulando cargos. E o parágrafo 5º fala que em caso de ilegalidade da acumulação, ou seja, quando se percebe que aquela acumulação de carga, emprego ou função ela não vai ser possível, não será dada posse ao servidor, salvo se este optar por um dos cargos, empregos ou funções. Então, se, ao se analisar aquela acumulação, se perceber que não, aquele servidor ele não pode acumular aqueles dois cargos, ele, em regra, não vai tomar posse. Ele não vai tomar posse porque ele já tem aquele cargo anterior ali, não tem como ele tomar posse naquele. A não ser que ele escolha, né, um dos cargos. Então, ele fala, não, eu prefiro o cargo da Câmara Municipal. Não quero mais aquele cargo de lá, vou pedir exoneração naquele cargo de lá e agora eu vou só ser servidor da Câmara Municipal. É sempre essa necessidade de se analisar a legalidade ou não, né, dessa acumulação, com base no que a gente tem lá no artigo 37, inciso 16 e 17 da nossa Constituição de 88. Depois vem o artigo 14 e fala que a posse ocorrerá no prazo de 20 dias, contado da vigência do ato de nomeação e prorrogável uma vez por igual período, motivadamente e a critério do presidente. Então, quando aquele candidato, né, aquele candidato no concurso, que agora foi aprovado, quando ele é nomeado, ele tem um prazo para tomar posse. E esse prazo inicial é de 20 dias. Esse prazo de 20 dias, ele conta-se a partir do ato de nomeação e ele pode ser prorrogado uma vez por igual período, desde que seja de forma motivada e a critério do presidente. Então, o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ele vai analisar e vai decidir se vai prorrogar ou não esse prazo de 20 dias para a posse daquele servidor. Dou um exemplo meu. Eu, Flávia, por exemplo, a gente vai ser coleguinha, né, mais ou menos, de Poder Legislativo, eu sou servidora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Quando eu fui nomeada, eu, de fato, não sabia se eu tomaria posse ou não, porque eu estava dando muita aula, não sabia se eu ia conseguir conciliar, estava meio na dúvida, assim, do que eu ia fazer, e aí eu fui lá e pedi a minha prorrogação da posse. Então, eu prorroguei a minha posse lá nos termos, tá, do estatuto que é aplicado aos servidores da Assembleia Legislativa, pedi a prorrogação da posse para depois eu tomar posse. Graças a Deus tomei, tô feliz demais hoje dentro do meu cargo. O poder legislativo é um poder bem legal de se trabalhar, vocês vão ver. Inclusive, já trabalhei na Câmara Municipal de Belo Horizonte também, mas aí era como estagiária. Mas sem saudades, lá é um lugar bem legal de se trabalhar também, tá? Então, a gente tem esse prazo de 20 dias que pode ser prorrogado uma vez por igual período, de forma motivada e a critério do presidente. Parágrafo 2º fala que será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no caput. Então, vamos imaginar que o Joãozinho, ele foi nomeado e ele não tomou posse dentro desse prazo de 20 dias e nem pediu a prorrogação desse prazo de posse. O que vai acontecer? A nomeação, ela fica sem efeito. Cuidado se aparecer para você em prova falando que se aquele servidor, né, aquela pessoa, ela não toma posse, ela vai ser exonerada. Por que ela não vai ser exonerada, gente? Porque ela não se tornou um servidor ou uma servidora ainda. Ela só se torna um servidor com a posse, lembra? A investidura no cargo se dá com a posse. Então, se ela nem tomou posse, ela nem virou uma servidora ou um servidor público. Então, simplesmente a nomeação, ela fica sem efeito, beleza? E o artigo 15 fala que poderá haver posse por instrumento público de procuração lavrado especificamente para esse fim. Vamos imaginar que o Joãozinho foi nomeado, o Joãozinho quer tomar posse, mas o Joãozinho está viajando. O Joãozinho ele pode ter deixado um instrumento público de procuração especificamente para esse fim, para, sei lá, para a mãe dele ir lá tomar posse para ele. É perfeitamente possível que isso aconteça, tá certo? Com a posse, nós temos depois a lotação. A lotação, gente, ela nada mais é do que um ato administrativo que determina o órgão ou unidade setorial de exercício do servidor.
Então, depois que você toma posse, muitas vezes isso acontece ali logo junto mesmo, você já tem a sua lotação. Você já sabe para qual unidade, para qual setor ali dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte você vai ser, né, entrar em exercício, você vai exercer o seu cargo. E depois da posse, né, que vai gerar consequentemente essa lotação, nós temos o exercício, que é efetivamente trabalhar. E aí o artigo 18 fala que exercício é o efetivo desempenho pelo servidor das atribuições do cargo público. Então, depois que você toma posse, você ainda tem que entrar em exercício, que é de fato começar a trabalhar. E aí o exercício ele vai acontecer no parágrafo 1º também dentro de um prazo. O parágrafo 1º vai dizer que é de 10 dias o prazo para o servidor público entrar em exercício contado da data da posse. Então, ele vai ter aqueles 20 dias da nomeação para tomar posse, podendo prorrogar lá no caso da posse, e aí depois da posse ele tem um prazo de 10 dias para começar a trabalhar. Se ele não começar a trabalhar, o que vai acontecer? Aqui ele já se tornou um servidor, uma servidora, você concorda? Ele já tomou posse. Se ele tomar posse e não entrar em exercício, o que vai acontecer? Será exonerado. Então, o parágrafo 2º fala que será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior. Por que lá, naquela hipótese em que ele é nomeado e não toma posse, a nomeação fica sem efeito, e aqui, se ele toma posse e não entra em exercício, ele vai ser exonerado? Porque ele já se tornou um servidor com a posse. Então, se ele se tornou um servidor com a posse e ele não aparece para entrar em exercício, não aparece para trabalhar, ele vai ser exonerado. Beleza? O artigo 19 fala que a nomeação somente produzirá efeito financeiro a partir da data de início do exercício. Então, só a partir do momento que você entra em exercício, a partir do momento que você começa a trabalhar, é que vai ter efeitos financeiros, né? De começar a contar quanto que você vai ganhar, de contar a sua remuneração e etc, etc. Beleza? E aí, vamos pensar aqui então. Então, olha só, você vai fazer o concurso público, você vai ser aprovado ou aprovada, a gente vai ter a sua nomeação, depois você vai tomar posse, consequentemente você vai ter sua lotação e você vai entrar em exercício, que é quando você começa a trabalhar. A partir de quando você entra em exercício, começa a contar o estágio probatório. Estágio probatório, que a gente estuda também lá no direito administrativo, que é aquele período em que a administração pública vai analisar o exercício da sua função para ver se vai ou não te dar a estabilidade, concorda? Então, para que a gente tenha essa estabilidade, é necessário que se pense, né, que se entenda o chamado estágio probatório. O que é a estabilidade, né? O que a lei ela vai dizer com relação à estabilidade? O artigo 21 ele fala aqui, o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício, se aprovado em estágio probatório. Então, a partir do momento que você toma posse, que você entra em exercício, porque a contagem é de 3 anos de efetivo exercício, você vai estar no estágio probatório. Sendo aprovado no estágio probatório ou completar esses 3 anos de efetivo exercício, você vai adquirir a estabilidade, tá certo? Essa estabilidade, ela é dada para o servidor que ocupa cargo efetivo, né? Então, só aquele que ocupa cargo efetivo é que vai poder adquirir a estabilidade. E aí o parágrafo único fala que, ocorrendo hipótese prevista no artigo 104, que traz licenças que a gente vai ver mais para frente, ou no artigo 116, parágrafo 2º, que também é uma hipótese de licença que a gente vai ver mais para frente, ou afastamento previsto no artigo 132, o tempo respectivo não será computado para os fins do disposto no caput. Então, em determinadas licenças, e a gente vai trabalhar isso mais para frente, tá? Essa possibilidade ou não dessa contagem de tempo para o estágio probatório, em algumas hipóteses de licença ou de afastamento, esse período que você fica em licença e em afastamento, ele não é contado para o estágio probatório. Então, é meio como se suspendesse o seu estágio probatório, a contagem, né, dos 3 anos. Quando você volta de licença ou de afastamento, aí continua contando até completar os 3 anos. Tá? Essa parte de licenças a gente vai ver mais pra frente. O artigo 23 fala que o servidor em estágio probatório será avaliado a cada período de 6 meses trabalhados. Então, a cada 6 meses que você estiver trabalhando ali no estágio probatório, você vai ser avaliado, e essa avaliação ela vai se dar pela sua chefia imediata, para já ir juntando, né, todas as informações ali ao longo desses 3 anos para que seja possível ou não essa sua aprovação no estágio probatório e, consequentemente, a aquisição da estabilidade. O parágrafo 2º fala que a última avaliação será conclusiva quanto à estabilidade do servidor e ocorrerá
antes de fim do prazo previsto no artigo 21, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados no artigo anterior. Essa última avaliação ela é conclusiva por quê? Porque é quando se vai concluir se aquele servidor ele deve ou não adquirir a estabilidade, se ele foi ou não aprovado no estágio probatório. E é interessante a gente perceber aqui que a lei ela fala que essa última avaliação ela acontece antes do final do prazo de 3 anos. Então, um pouquinho antes ali do prazo de 3 anos, a gente já tem essa última avaliação. Por quê? Porque se passa 3 anos e aquele servidor ele não foi avaliado, ele vai adquirir automaticamente a estabilidade. É um entendimento que a gente tem jurisprudencial e doutrinário. Então, antes do final do prazo de 3 anos, eu tenho essa última avaliação conclusiva que vai concluir se aquele servidor vai ou não adquirir estabilidade. Se ele for adquirir estabilidade, beleza, ele vai permanecer no serviço. Se eventualmente se perceber que ele foi reprovado no estágio probatório, ele vai perder o cargo, né? Ele vai embora já que ele não conseguiu a aprovação no estágio probatório. O parágrafo 3º fala que se o parecer for contrário à estabilização do servidor, ou seja, se nessa última avaliação se chegar à conclusão que esse servidor público ele não deve receber a estabilização, ele não foi aprovado no estágio probatório, ou seja, deve sair do cargo, poderá haver recurso ao presidente no prazo de 5 dias úteis, a contar da notificação, que conterá cópia integral dos boletins de avaliação. Então, imagina que o Joãozinho foi avaliado lá no final do estágio probatório dele, né, um pouquinho antes lá do final dos 3 anos, e houve um parecer, né, foi dado um parecer falando que ele não foi aprovado no estágio probatório. A partir do momento que ele é notificado dessa não aprovação, né, que é contrário, portanto, à estabilização, né, ou seja, ele não tem que adquirir estabilidade, ele tem que sair do cargo, ele vai poder recorrer para o presidente no prazo de 5 dias úteis. O parágrafo 4º vai dizer que a decisão do recurso previsto no parágrafo anterior será proferida no prazo de 10 dias úteis, salvo se o presidente requisitar esclarecimentos ao procurador-geral, ao diretor da área de recursos humanos, à chefia que procedeu às avaliações ou ao servidor em estágio probatório, hipótese em que o prazo será duplicado. Então, a partir do momento que o presidente recebe aquele recurso, ele vai ter, em regra, um prazo de 10 dias úteis para decidir, né, pela, de fato, reprovação naquele estágio probatório ou não, mas ele pode querer informação, né, ele pode querer esclarecimento, seja do procurador-geral, do diretor da área, da chefia que fez a avaliação, ou até mesmo do próprio servidor. E aí, nesse caso, esse prazo de 10 dias úteis para decidir vai ser duplicado. Parágrafo 5º fala que o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Essa é a regra, né, gente? Se eu não sou aprovada no estágio probatório, eu vou ser exonerada. Ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. O que é esse finalzinho do parágrafo 5º? Que também é um entendimento que a gente tem do direito administrativo como um todo. Às vezes, vamos imaginar que o Joãozinho ele já era estável em um outro cargo público. Joãozinho já tinha estabilidade no outro cargo público, mas fez esse concurso para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, está lá cumprindo o estágio probatório, porque ele pode ter estabilidade no cargo anterior, mas ele vai ter que fazer tudo de novo nesse novo cargo que ele vai ocupar. E aí vamos imaginar que no final desse novo estágio probatório ele é reprovado. Se ele é reprovado, o que vai acontecer? Ele vai ter que sair desse cargo novo, já que ele não foi aprovado no estágio probatório. E aí a gente tem uma hipótese de recondução, que ele vai voltar para o cargo anterior, se ele fosse estável naquele cargo anterior. Tá? Então, a reprovação no estágio probatório ou leva à exoneração, ou se ele era estável em outro cargo público, ele é reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. E, por fim, parágrafo 6º vai dizer que, em caso de extinção ou desnecessidade do cargo público, o servidor em estágio probatório será exonerado, independentemente de processo administrativo, salvo hipótese de reenquadramento. O que seria essa situação aqui, gente? Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que o Joãozinho, ele foi aprovado num determinado concurso público, Joãozinho foi nomeado, Joãozinho tomou posse, Joãozinho entrou em exercício. E aí, enquanto ele está lá no estágio probatório, a Câmara Municipal de Belo Horizonte extingue o cargo que o Joãozinho ocupa. Não existe mais aquele cargo público. Se aquele cargo que o Joãozinho não existe mais, se aquele cargo que o Joãozinho ocupa não existe mais, e se ele está em estágio probatório, ele vai ser exonerado automaticamente. Depois que ele já tiver estabilidade, aí ele não vai ser exonerado. A própria Constituição de 88, lá no artigo 41, fala que ele vai ser colocado em disponibilidade ou vai ser aproveitado em outro cargo. Agora, se durante o estágio probatório aquele cargo for declarado extinto ou desnecessário, aquele servidor que ocupava aquele cargo que ainda não tem estabilidade, ele é exonerado.
a não ser que seja possível o reenquadramento, né? A não ser que seja possível eu pegar ele daquele cargo que ele está ali ocupando e que vai ser declarado extinto ou desnecessário e colocá-lo, né, e reenquadrá-lo em outro cargo. Beleza? Se depois de adquirida a estabilidade, não tem essa história não, tá, gente? Depois de adquirida a estabilidade, ele já tem estabilidade no serviço público, ele pode até mesmo, né, às vezes ficar em disponibilidade se não tiver um cargo para ele ocupar imediatamente, mas aí ele fica em disponibilidade, recebendo de forma proporcional ao tempo de serviço, que é a previsão que a gente tem lá no artigo 41 da Constituição de 88, tá certo? Ainda dentro dessa história da estabilidade, o artigo 24, ele vai dizer que o servidor estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Cuidado também com essa previsão do artigo 24. Também não é uma novidade, porque isso aparece em diversos estatutos. Aqui no artigo 24, trazendo para a gente só 2 possibilidades de perda do cargo do servidor estável. Ele ainda usa o termo somente, a gente sempre fala, né, que numa prova de concurso público a gente tem que tomar cuidado com somente, apenas, nunca, né, essas palavras que vão trazer uma ideia mais absoluta, e aqui eu preciso que você tome esse cuidado porque o somente aparece no texto da lei. Ele fala que o servidor estável somente perderá o cargo no caso de sentença judicial transitada em julgado ou no caso do processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Se isso aparecer para vocês em uma questão da Lei 7863 de 99, em uma questão do Estatuto da Câmara Municipal de Belo Horizonte, tá certo. Tá certo porque é o texto da lei. O artigo 24 tá trazendo pra gente exatamente essa previsão. Agora, eu preciso que você tome cuidado se isso aparecer pra gente numa prova de direito administrativo. Porque lá no direito administrativo nós temos outras formas de perda do cargo do servidor estável. A gente vai ter a sentença judicial transitada em julgado, o processo administrativo disciplinar assegurado ampla defesa e a reprovação na avaliação periódica de desempenho, que estão previstas as 3 lá no artigo 41, parágrafo 1º da Constituição. E temos ainda uma 4ª hipótese de perda do cargo do servidor estável na nossa Constituição de 88, lá no artigo 169, parágrafo 4º, que é aquela hipótese em que o ente federativo está gastando demais com o pessoal, né? Excedeu o limite de despesa com o pessoal. Então, numa prova de direito administrativo, a gente tem que tomar cuidado com esse somente, porque eu tenho outras formas de perda do cargo também. Você vai ter que analisar com bastante cuidado numa questão de direito administrativo. Se for uma questão específica da Lei 7863 e aparecer exatamente esse texto aqui, beleza, tá certo, é o texto da Lei 7863, tá certo? Então, olha só, a gente entendeu a questão da nomeação, que é uma forma de provimento, como eu disse para vocês, o provimento originário. Depois da nomeação, nós temos todo esse caminho, né? Depois da nomeação, nós temos a posse, a lotação, o exercício, o estágio probatório, a estabilidade. Então, a gente aproveitou a nomeação para já trabalhar tudo que acontece depois dessa nomeação. Agora, a gente volta para as demais formas de provimento. A gente falou da nomeação, que é essa forma de provimento originário, mas deixa eu voltar aqui só para a gente lembrar, nós temos várias outras formas de provimento. Nós temos a nomeação, que a gente já trabalhou, mas eu ainda tenho a reversão, a reintegração, a recondução e o aproveitamento. O que a gente vai fazer então? Agora a gente vai começar a trabalhar essas outras formas de provimento num cargo público. Bora para o próximo bloco para a gente continuar a partir desse momento aqui, para a gente trabalhar essas outras formas de provimento. Bora continuar, pessoal? Então a gente falou da nomeação, que é a primeira forma de provimento que nós temos. Próxima forma de provimento é a reversão. Quando a gente fala de reversão, a gente está falando da volta do servidor aposentado. Então o que o artigo 25 ele vai dizer? Ele fala que reversão é o retorno à atividade. Opa, passei sem querer. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica de órgão municipal competente, for declarado insubsistente o motivo determinante da aposentadoria e atestada a capacidade para o exercício das atribuições do cargo. Então, aquela hipótese em que eu tenho um determinado servidor público que foi aposentado por invalidez, né? Ele teve alguma questão ali que levou à sua invalidez e que fez com que ele tivesse que ser aposentado. Depois que ele foi aposentado, ele melhorou, né? Então, ele tratou, fez um tratamento e melhorou, ele vai voltar, já que não existe mais o motivo que levou àquela aposentadoria, ele volta. Então, ele vai voltar, desde que insubsistente o motivo, né, determinante para a aposentadoria,
e atestada a capacidade para o exercício das atribuições. E aí o parágrafo único fala que a reversão ela é feita a pedido ou de ofício. Então, o próprio servidor aposentado, ele pode pedir a sua reversão, né, quando ele julga ali que ele já é capaz de voltar, ou caso a administração pública tome conhecimento dessa melhora, né, de que esse motivo não existe mais, a própria administração de ofício pode determinar a sua reversão. O artigo 28 fala que o servidor terá o prazo de 10 dias úteis contado da publicação do ato de reversão para entrar em exercício. Então, a partir do momento que eu tenho ali, né, a publicação da reversão determinando a sua volta, ele vai ter um prazo de 10 dias úteis para voltar. E o 29 fala que não poderá retornar à atividade o aposentado que já tiver completado 70 anos. Por que a gente tem essa regra? Porque 70 anos, ou 75, né, no caso que a gente tem na Constituição hoje, é o prazo da é a idade da aposentadoria voluntária, né? A aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória, que está lá no artigo 41 da nossa Constituição, junto com a por incapacidade e junto com a aposentadoria voluntária, é aquela em que o servidor alcança 70 ou 75 anos. Se ele alcança 70 ou 75 anos, ele compulsoriamente vai ser aposentado. Então, se o servidor está aposentado e já completou 70 anos de idade, não tem por que ele voltar, porque senão ele vai voltar e vai aposentar de novo, né? Então, nesse caso, não existe a reversão se o servidor completou 70 anos de idade. Lembrando que hoje a aposentadoria compulsória ela é 70 ou 75 anos nos termos da Constituição Federal, tá? Mas a idade que a gente tem aqui na Lei 7863, que não vai ser possível a reversão, é de 70 anos. Então, a reversão é a volta do servidor aposentado. Depois da reversão, nós temos a reintegração. A reintegração, gente, ela basicamente é a volta do servidor demitido. É quando o servidor ele recebe uma penalidade de demissão e depois ele consegue anular, por exemplo, aquela demissão e ele volta para o serviço. Então, olha o que a reintegração vai dizer. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial no cargo que anteriormente ocupava ou no resultante de sua transformação. Com ressarcimento do vencimento e das demais vantagens permanentes a que fazia jus e contagem para todos os fins, exceto a ascensão funcional, do tempo em que tenha estado afastado. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um determinado servidor público estável. Cuidado com isso, caso você já tenha estudado outros estatutos, porque a gente tem outros estatutos que não determina que o servidor ele tem que ser estável para reintegração, e aqui precisa. Então, vamos imaginar que eu tenho um servidor estável e ele foi demitido. Só que depois dessa demissão, ele consegue anular aquela penalidade de demissão, seja na própria via administrativa, seja na via judicial. Se ele anula a demissão, ele vai voltar ao serviço. E aí ele volta para o seu cargo ou para o cargo resultante da sua transformação, né? Se o cargo ali eventualmente tenha sido transformado, e ele volta com ressarcimento de todo o vencimento e vantagens. É como se ele não tivesse sido demitido, né? Então ele vai ter o ressarcimento de tudo que ele deixou de receber ao longo desse período que ele ficou demitido, né? Que ele ficou fora do cargo. E também vai fazer jus à contagem do prazo, né, do tempo em que ele tenha se afastado, né, aquele tempo que ele ficou afastado do cargo também vai ser contado como exercício, exceto para ascensão funcional, exceto para promoção, né, que é a subida ali na carreira, porque aí nesse caso, né, como ele não estava em atividade, não tem como a gente garantir essa ascensão funcional, mas para o resto todo esse tempo vai ser contado. Parágrafo único fala que o servidor terá o prazo de 10 dias úteis contados da publicação do ato de reintegração para entrar em exercício. Aquele mesmo prazo de 10 dias úteis da reversão para entrar em exercício aqui também na reintegração. E o artigo 32 ele fala que encontrando-se provido o cargo, será o ocupante reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Eu preciso que você entenda muito bem o que esse artigo 32 ele está dizendo. Vamos imaginar um exemplo, tá? Vamos imaginar que Joãozinho, ele ocupava um determinado cargo público e Maria ocupava outro. Então, Maria estava lá no cargo público dela, Joãozinho estava no cargo, beleza. Joãozinho foi demitido. A partir do momento que o Joãozinho é demitido, o Joãozinho vai sair daquele cargo, você concorda? Então, o Joãozinho vai sair do cargo que ele ocupava, ele foi para casa, e vamos imaginar que Maria foi ocupar o cargo do Joãozinho. Maria saiu daquele cargo que ela ocupava e ela passou a ocupar o cargo do Joãozinho, já que o cargo do Joãozinho estava vazio, já que ele tinha sido demitido.
Se o Joãozinho consegue a sua reintegração, o Joãozinho vai voltar para o cargo dele. Se o Joãozinho conseguiu a reintegração, é como se a demissão não tivesse acontecido, concorda? Então, o Joãozinho vai voltar para o cargo dele. O que o artigo 32 ele vai trazer é o que vai acontecer com a Maria. O que vai acontecer com a Maria? 3 coisas. Ou a Maria, ela vai ser colocada em disponibilidade. Então, vou tirar a Maria do cargo que ela estava ocupando, porque esse cargo é do Joãozinho, né? Então, o Joãozinho vai vir aqui voltar para o cargo dele. E aí, 3 coisas vão poder acontecer com a Maria, que vai ter que dar o lugar lá para o Joãozinho. Ou ela vai ser colocada em disponibilidade, que é quando ela vai ficar em casa sem trabalhar e recebendo de forma proporcional ao tempo de serviço, enquanto não tem outro cargo para ela ocupar. Ou ela vai ser aproveitada em outro cargo. Então, imagina que eu vou tirar a Maria daquele cargo e vou colocar ela em um outro cargo. Ou ela vai ser reconduzida para o cargo que ela anteriormente ocupava. Então, 32 fala que, encontrando-se provido o cargo, será o ocupante, que no caso aqui é a Maria, reconduzido ao cargo de origem, aproveitada em outro cargo ou posto em disponibilidade. E aí, atenção com essa previsão do 32. A Maria ela vai ser reconduzida, vamos imaginar então que ela vai voltar para o cargo que ela anteriormente ocupava, sem direito à indenização. O Joãozinho, pela reintegração, ele tem ressarcimento, porque ele ficou sem trabalhar, ele estava sem receber, então ele vai ser ressarcido. A Maria, quando ela volta para o cargo anteriormente ocupado, ela não vai ter ressarcimento, ela não vai ter indenização. Qual que é a lógica para você não ter que decorar? A Maria estava trabalhando, ela estava recebendo no cargo lá, quando ela estava ocupando o cargo do Joãozinho. Ela só vai voltar para o cargo anterior dela, então não tem por que ela ter alguma indenização, tá certo? Então, a reintegração, ela gera ressarcimento, ela gera indenização. Agora, a recondução de quem ocupava o cargo do reintegrado, a recondução de quem ocupava o cargo do Joãozinho, ela é sem direito à indenização, tá certo? Então, reintegração é a volta do demitido. Depois da reintegração, nós temos a recondução. A recondução ela vai acontecer em 2 situações específicas aqui no artigo 33. O artigo 33 ele vai dizer que recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, aquele em que o cargo se tenha transformado ou a cargo correlato. E decorrerá de. Quais são as 2 hipóteses em que eu tenho a recondução para o cargo anterior ou para o cargo, né, objeto ali da transformação? Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante. O artigo 33, inciso 2, é justamente essa recondução que a gente viu aqui no caso da Maria, né? Então, a gente teve a reintegração do anterior ocupante, ou seja, a reintegração do Joãozinho, no nosso exemplo anterior, e aí a Maria, se era servidora estável, ela vai ser reconduzida ao cargo que ela anteriormente ocupava, que é aquele caminho que a gente viu da Maria saindo do cargo do Joãozinho e voltando para o seu cargo anterior. E também vai existir a recondução nos termos da lei no caso de inabilitação em estágio probatório relativa a outro cargo. Vamos imaginar uma segunda situação. Vamos imaginar agora, para mudar o nome do personagem, vamos imaginar que a Ana, ela ocupava um cargo público dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E aí a Ana fez um novo concurso público para um novo cargo. Como eu disse, quando a Ana ela faz um novo concurso público para um novo cargo, ela vai ter que fazer de novo estágio probatório para adquirir novamente essa estabilidade agora naquele novo cargo. Mas nós vimos no nosso bloco passado que pode ser que a Ana ela seja reprovada no estágio probatório desse novo cargo. Se ela é reprovada no estágio probatório e ela tinha estabilidade no cargo anterior, o que vai acontecer? Ela vai ser reconduzida ao cargo anterior, tá certo? O parágrafo único fala que encontrando-se provido o cargo de origem, né, ou seja, o cargo, né, de origem, aquele cargo que ele ocupava anteriormente, se ele tiver ocupado, o servidor será aproveitado em outro cargo, observado o disposto no artigo 35, que aí é quando a gente tem a disponibilidade, tá? Então, se o cargo estiver ocupado, ele vai ser aproveitado em outro cargo. Depois da recondução, para a gente finalizar as formas de provimento que nós temos lá no artigo 5º, nós temos o aproveitamento. Só que para a gente estudar o aproveitamento, a gente também tem que estudar a disponibilidade, porque o aproveitamento é justamente a volta de quem estava em disponibilidade. Disponibilidade não é forma de provimento, tá, gente? A forma de provimento é o aproveitamento. Mas a gente, para entender o aproveitamento, a gente tem que entender a disponibilidade. O artigo 34 ele vai dizer para a gente o seguinte: o servidor ficará em disponibilidade remunerada
quando for extinto ou declarado desnecessário seu cargo e não for possível o aproveitamento imediato em outro equivalente. Então, é aquela situação em que o servidor público ele está ocupando um determinado cargo, mas o cargo que ele ocupava foi declarado extinto ou desnecessário. O cargo que ele ocupa não existe mais. Se ele tem estabilidade, ele vai ficar em disponibilidade. O que é disponibilidade? Ele vai ficar em casa sem trabalhar, recebendo de forma proporcional ao tempo de serviço, até que ele seja aproveitado em outro cargo, caso não seja possível, né, esse aproveitamento imediato dele. Então, essa é a disponibilidade. Lembrando que, se eu estou ocupando um cargo que foi declarado desnecessário ou que foi extinto, mas que eu ainda estou em estágio probatório, eu vou ser exonerada, lembra? A gente já viu isso no bloco passado. Essa disponibilidade aqui, ela vai acontecer quando o servidor, ele é estável. O artigo 34 não traz expressamente essa necessidade de estabilidade, mas a Constituição de 88 traz, tá certo? E aí o parágrafo 2º do 34 fala que a remuneração, ela será proporcional ao tempo de serviço. Então, a disponibilidade é quando eu fico em casa, sem trabalhar, recebendo de forma proporcional ao tempo de serviço, até que eu possa ser aproveitada em outro cargo. O artigo 35 fala que o retorno à atividade de servidor em disponibilidade será feito mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Então, aqui nós temos a forma de provimento, que é o aproveitamento. No aproveitamento, eu estava em casa e aí eu fui aproveitada, então eu vou sair da disponibilidade e vou passar a ocupar um cargo, que tem que ter atribuições e vencimentos compatíveis com o cargo que eu anteriormente ocupava. E, por fim, o artigo 36, ele fala que o aproveitamento de servidor que se encontra em disponibilidade há mais de 12 meses dependerá de prévia avaliação de sua capacidade física e mental por junta médica de órgão municipal competente. Então, se aquele servidor está há mais de 12 meses em disponibilidade e a administração tem agora um novo cargo para aproveitá-lo, a administração, né, ela vai ter que fazer uma avaliação para ver se aquele servidor ainda tem capacidade física e mental para exercer uma função, né? Então, se ultrapassar esses 12 meses, ele pode ser aproveitado, tá, gente? Nada impede que ele seja aproveitado, mas é necessária essa comprovação, né, essa prévia avaliação para comprovar que ele tem capacidade física e mental. Beleza? Para terminar, além do aproveitamento, a gente também tem que falar da readaptação. A readaptação, está lá no artigo 41, ela é a atribuição de atividades especiais ao servidor, compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica realizada por órgão municipal competente, que deverá emitir laudo circunstanciado. O que é a readaptação? A readaptação ela vai acontecer quando eu tenho um determinado servidor público que está ocupando um certo cargo público, mas ele sofre uma limitação física ou mental que impede que ele continue exercendo a função daquele cargo. Se ele não consegue mais exercer a função daquele cargo, mas eventualmente ele consegue exercer a função de um outro cargo, ele pode ser readaptado. Ele só não vai poder ser readaptado se ele não conseguir exercer função nenhuma, que aí ele vai ser aposentado por invalidez. Mas se for possível essa readaptação, eu vou tirar ele daquele cargo que ele não consegue mais exercer a função, em virtude da sua limitação na capacidade física ou mental, e vou readaptá-lo para outro cargo. O artigo 42, ele ainda fala da readaptação. Ele fala que o servidor readaptado deverá submeter-se semestralmente, até que seja emitido laudo médico conclusivo, a exame médico realizado por órgão municipal competente, a fim de ser verificada a permanência das condições que determinaram sua readaptação. Então, ele vai ficar se submetendo, né, a avaliações ali médicas de forma semestral, né, a cada semestre, para verificar, para comprovar que ele ainda tem essas condições de exercer aquela sua função, aquela nova função que ele está exercendo. Até que em um momento vai ter um laudo médico conclusivo, que vai falar, não, esse servidor ele tem plena capacidade, ele vai continuar aí exercendo a função dele, tá certo? Parágrafo 1º fala que caberá ao próprio servidor, ou em caso de omissão, à chefia imediata, a iniciativa da reavaliação prevista no caput. Então, o próprio servidor público ou a chefia imediata desse servidor, se ele se omitir, é que deve providenciar essa reavaliação semestral. Parágrafo 2º fala que quando o período de readaptação for inferior a 1 ano,
o servidor deverá apresentar-se ao órgão municipal competente ao final do prazo estabelecido para o seu afastamento. Então, se esse período de readaptação for menor que 1 ano, ele vai se apresentar ao órgão municipal, né, quando terminar esse afastamento dele. E ao final de 2 anos de readaptação, o órgão municipal competente expedirá laudo médico conclusivo quanto à continuidade da readaptação, ao retorno do servidor ao exercício das atribuições do cargo ou à aposentadoria. Então, no final de 2 anos, né, a gente viu que durante esses 2 anos eu tenho essas avaliações semestrais, e depois de 2 anos a gente tem um laudo médico conclusivo falando, olha, ele está conseguindo exercer essa função desse novo cargo, então vamos manter ele na readaptação, né, nesse cargo readaptado. Ou não, agora ele já consegue voltar para o cargo que ele ocupava, aquela limitação não existe mais. Ou então não tem jeito, ele não consegue exercer função nenhuma, então a gente tem que levá-lo à aposentadoria, beleza? O 43 ainda fala também da readaptação, fala que o readaptado que exercer em outro cargo ou emprego função considerada por órgão municipal competente como incompatível com seu estado de saúde, terá imediatamente cassada sua readaptação e responderá a processo administrativo disciplinar. Qual que é a lógica aqui, gente? Se eu tenho um determinado servidor público que alegou sofrer uma limitação física ou uma limitação mental que faz com que ele não possa continuar exercendo a função no cargo que ele ocupar. E aí ele é readaptado para um novo cargo em virtude dessa limitação. Mas em outro cargo, em outra função, ele está exercendo uma função que não foi prejudicada por essa limitação física ou mental e que deveria ter sido, na verdade, ele está atuando de má fé, concorda? Então, nesse caso, a readaptação vai ser cassada e ele vai responder num PAD, né, num processo administrativo disciplinar, já que não existia, de fato, aquele motivo que levou à sua readaptação. E para terminar a readaptação, o artigo 44, ele fala que a readaptação não acarretará alteração da remuneração do servidor. Então, ele não vai receber nem para mais e nem para menos, né? Essa readaptação, ela não pode levar à alteração da remuneração daquele servidor, beleza? Entendida a questão da readaptação, antes da gente passar para a próxima fase, eu só quero voltar com vocês lá no artigo 5º para a gente conferir, então, aquelas formas de provimento. E aí, o que a gente tem aqui? Olha só, são formas de provimento de cargo público. A nomeação, entendemos a nomeação. A reversão, que é a volta do aposentado, trabalhamos também. A reintegração, que é a volta do demitido. A recondução, que é a volta ao cargo anteriormente ocupado naquelas 2 hipóteses, né, da inabilitação no estágio probatório ou na reintegração de outra pessoa. E o aproveitamento, que é a volta da disponibilidade. Por que eu quis voltar aqui? Para te mostrar que apesar da reversão estar sendo tratada, a readaptação, desculpa, ela está sendo tratada logo ali depois dessas formas de provimento, o parágrafo único do artigo 5º não traz a readaptação como uma forma de provimento. A readaptação, ela existe, é uma forma de movimentação ali dentro daquele órgão, mas a readaptação, ela não é uma forma de provimento. Estou chamando a atenção disso porque em praticamente todos os estatutos, readaptação, que é quando eu vou fazer aquela mudança, né, em virtude de uma limitação física ou mental, a readaptação ela é numerada como uma forma de provimento. E aqui não. Então, toma cuidado com isso. A readaptação existe, ela pode aparecer para você em prova, mas se a gente tem uma questão sobre formas de provimento previstas na Lei 7863, a readaptação ela não é enumerada como uma forma de provimento. Tá certo? Cuidado com isso. E depois dessas formas todas de provimento, que são as formas de entrada num cargo público, nós temos lá no artigo 45 as formas de vacância. A forma de vacância é quando o cargo público fica vazio. Então, enquanto o provimento é a entrada no cargo público, a vacância é a saída do cargo público. E aí o artigo 45 ele vai dizer que a vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, destituição, aposentadoria e falecimento. Exoneração, demissão, destituição, aposentadoria e falecimento são formas de vacância, são formas em que eu vou sair de um cargo público, o cargo público ele fica vazio. Aposentadoria e falecimento, eu acho que são óbvios, né, gente? Se o servidor ele estava ocupando um cargo e se aposentou, o cargo dele fica vazio, forma de vacância. Se o servidor estava ocupando um cargo e faleceu, o cargo fica vazio, forma de vacância. A destituição, ela é normalmente uma destituição de cargo em comissão, função de confiança, quando você faz alguma coisa errada.
E a exoneração e a demissão, que são os dois que eu queria destacar com vocês aqui, elas são tanto uma quanto outra formas de sair do cargo, mas que eu não posso deixar você confundir. Por que eu não posso deixar você confundir? A demissão, que a gente vai trabalhar provavelmente no nosso último bloco ou no próximo bloco mais pro finalzinho dele, ela é uma penalidade aplicada ao servidor. Então, a demissão é quando o servidor ele faz alguma coisa errada, ele comete uma das proibições que nós temos na lei, e aí ele perde o cargo em virtude dessa infração, né? Ele vai responder num PAD, num processo administrativo disciplinar e perde o cargo. A exoneração, ela não é uma penalidade. A exoneração, ela vai acontecer quando o servidor ele vai sair do cargo, mas não com uma penalidade por ele ter cometido uma infração funcional. Tanto é que a exoneração ela pode ser a pedido, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir exoneração com demissão, porque na prática a gente costuma misturar essas duas coisas, mas tecnicamente são formas de vacância diferentes. O artigo 46 ele explica a exoneração. Ele fala que a exoneração de cargo efetivo ocorrerá a pedido do servidor ou de ofício. É perfeitamente possível que o próprio servidor ele peça a sua exoneração. Ele está lá exercendo, ocupando um determinado cargo público, ele quer sair daquele cargo público, por qualquer motivo que seja, motivo dele. Ele pode pedir a sua exoneração. Ou a exoneração ela pode acontecer de ofício, que é quando a própria administração determina a exoneração. Quando é que a exoneração ela vai acontecer de ofício? De acordo com o parágrafo único, a exoneração de ofício ocorrerá 1. Quando não satisfeitas as condições para aquisição da estabilidade, ou seja, quando aquele servidor público ele for reprovado, né, na avaliação, no estágio probatório, na avaliação do estágio probatório. 2. Quando, após empossado, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. A gente viu que depois da posse eu tenho que entrar em exercício e que se eu não entro em exercício dentro do prazo, eu tenho a exoneração. E 3, na hipótese do artigo 23, parágrafo 6º. O artigo 23, parágrafo 6º, vou voltar nele aqui para te lembrar. O artigo 23, parágrafo 6º, é quando o servidor ele está em estágio probatório e o seu cargo é extinto ou declarado desnecessário. Então, as 3 hipóteses que nós temos de exoneração, elas não são de fato penalidades pelo cometimento de uma infração, pelo cometimento de uma proibição funcional. São outras coisas que aconteceram que levaram a essa exoneração de ofício, mas que não necessariamente ter feito alguma coisa errada, ter cometido uma das proibições, né? Então, não fui aprovado no estágio probatório, vou ser exonerado. Tomei posse, mas não entrei em exercício. Ou eu estava lá no estágio probatório e meu cargo foi extinto ou declarado desnecessário. Se eu tivesse estabilidade, eu seria colocada em disponibilidade, mas como eu estou em estágio probatório, né, que nesse exemplo, eu, nesse caso, sou exonerada, tá certo? Então, a exoneração do cargo efetivo acontece a pedido ou de ofício. E no artigo 47, nós temos a exoneração do cargo de provimento em comissão, que é aquele cargo de livre nomeação ou livre exoneração. No caso da exoneração do provimento do cargo de provimento em comissão, ele vai acontecer a juízo do presidente, né? Então, a juízo do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, quando solicitada pelo autor da indicação de assessor parlamentar, chefe de gabinete parlamentar, atendente parlamentar ou auxiliar legislativo lotado no respectivo gabinete parlamentar. Aqueles que ocupam cargos no gabinete parlamentar, eles ocupam cargos em comissão, né? Então, aquele que fez a indicação desse assessor ou desse chefe ou desse auxiliar, ele também pode solicitar a exoneração. Ela pode acontecer, claro, a pedido do servidor, né? A exoneração a pedido do servidor é quando o próprio servidor, ainda que no cargo em comissão, ele peça a sua exoneração e automaticamente nos termos do artigo 49. O artigo 49, ele traz a exoneração automática para determinados ocupantes de cargos dentro do gabinete. E aí a gente já passa lá para o artigo 49. 49, ele fala que haverá exoneração automática para chefe de gabinete, assessor parlamentar e ocupante de cargo de provimento em comissão, de chefia ou de recrutamento amplo nas seguintes hipóteses, independentemente do disposto no artigo anterior. Então, são hipóteses de exoneração automática para determinados cargos ali dentro de um gabinete parlamentar. Quais são elas? Ao final da legislatura, exceto para o ocupante de cargo de gabinete parlamentar cujo titular tenha sido reeleito. Então, se o vereador,
do qual Joãozinho é um assessor, o vereador ele não é reeleito, ao final da legislatura o vereador ele vai perder, ele não vai estar mais naquele cargo. Então, automaticamente, o seu assessor ele também vai ser exonerado, a não ser que o vereador, né, ali seja reeleito, a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele que completar 18 anos para o auxiliar legislativo. No caso do auxiliar legislativo, a partir do momento que ele completa do momento que ele completa 18 anos, automaticamente ele também vai ser exonerado. A partir da data em que o titular do gabinete parlamentar que tenha feito a indicação para nomeação se afaste definitivamente da vereança, salvo se o servidor for indicado nos 3 dias seguintes por outro vereador, caso em será considerado de efetivo exercício o tempo de afastamento. Então, pode acontecer de um vereador que indicou o Joãozinho para um cargo ali de assessor parlamentar, o vereador se afasta da vereança, né, do exercício da sua função de vereador. E aí, nesse caso, se quem indicou o Joãozinho, ele está se afastando do cargo de vereador, automaticamente aqueles que foram indicados por ele também vão ser exonerados, né? Também vão sair da Câmara e, nesse caso, através da exoneração. A não ser que nos 3 dias seguintes ele seja indicado por um outro vereador. Pode ser que um outro vereador gosta do serviço e fala, não, eu vou querer que ele trabalhe para mim aqui agora no meu gabinete. E aí é possível, nesse caso, então, que ele não seja exonerado automaticamente. E no 4, ao final do mandato da mesa, para cargo de provimento em comissão de chefia e recrutamento amplo, pertencente à estrutura da secretaria. A secretaria da mesa, ela também tem cargos em comissão, né, que também são de indicação política. No final do mandato da mesa da Câmara Municipal, também temos a exoneração automática dessas pessoas. E aí, para finalizar, o artigo 51, ele fala que os períodos de férias regulamentares vencidos devem ser gozados antes da exoneração, exceto se tratar de exoneração automática e imprevisível. Então, se eu tenho essas hipóteses de exoneração automática, se for possível prever, ele vai primeiro gozar das suas férias antes da exoneração. Agora, se é uma exoneração automática imprevisível, que não se imaginava que ia acontecer, mas foi lá e aconteceu, nesse caso não tem como ter esse gozo das férias e aí, obviamente, ele vai ser ressarcido por essas férias, tá certo? A gente falou da exoneração, como eu disse para vocês, é muito importante que a gente consiga diferenciar a exoneração da demissão. Então, agora a gente trabalha a demissão. A demissão, nos termos do artigo 52, será aplicada como penalidade. Lembra que eu te falei? Decorrente de processo administrativo disciplinar, assegurada ao servidor prévia e ampla defesa ou em virtude de decisão judicial transitada em julgado. Então, seja por processo administrativo disciplinar, em que o servidor ele tenha a garantia da ampla defesa, seja por decisão judicial transitada em julgado, quando eu tenho uma penalidade que faz com que aquele servidor ele perca o seu cargo, aí, como é uma penalidade, nós estamos falando da demissão. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Temos que continuar. Trabalhamos as formas de provimento, trabalhamos as formas de vacância, né? As formas de provimento, que são as formas de entrar num cargo, as formas de vacância, que são as formas de sair do cargo. Agora a gente começa a falar de coisa boa. Agora a gente começa a falar de vencimentos e vantagens dos servidores da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O que a gente precisa entender aqui, pessoal? Só esse restinho aqui do nosso bloco, e aí o resto, né, da questão das vantagens a gente trabalha no nosso próximo bloco. Quando a gente fala de vencimento e quando a gente fala de remuneração, é importante que a gente entenda que nós estamos falando de coisas diferentes. Vencimento é um valor fixo previsto em lei para um determinado cargo, enquanto que a remuneração ela é a soma tanto do vencimento quanto de vantagens pecuniárias pagas àquele servidor. E aí, a Lei 7863, ela vai trazer para a gente essa ideia, né, e esses conceitos. O artigo 76, ele fala que vencimento, peraí que eu perdi minha caneta aqui. Pronto. Vencimento é o valor fixado em lei correspondente à retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público. Então, todo cargo público, ele tem um vencimento que está lá previsto em lei para aquele cargo. E aí vem o 77. Remuneração é o vencimento acrescido das seguintes vantagens. Então, a remuneração ela é uma soma maior, em que eu tenho a soma do vencimento com outras vantagens. Quais seriam essas vantagens? Gratificação pelo exercício de cargo de provimento em comissão de chefia,
Então, quando ele exerce uma função de quando o servidor ele ocupa uma função de chefia, ele vai receber uma gratificação. E 2, adicional por tempo de serviço. Então, remuneração é quando a gente soma essas vantagens com o vencimento. O artigo 78, ele fala que o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, ele é irredutível, né? Então, eu não posso reduzir nominalmente o valor do vencimento. O valor é aquele que está previsto em lei, ele vai ser revisto, inclusive, através de previsão em lei, a própria Constituição estabelece isso lá no artigo 39, no artigo 37, então ele não pode ser reduzido, tá certo? Temos muito o que falar com relação a vencimento, vantagens, remuneração. A gente vai para o nosso próximo bloco para começar a trabalhar essa questão de vencimento e entender todas as vantagens que podem ser somadas e que podem ser pagas a um determinado servidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte.